para que seja conjurada uma calamidade que está prestes a desabar em cima da juventude feminina do Brasil. O futebol feminino foi proibido no Brasil por quase 40 anos. É isso mesmo. Entre 1941 e 1979, as mulheres eram proibidas de jogar futebol no país do futebol. Foi no dia 14 de abril de 1941 que o então presidente Getúlio Vargas assinou o Decreto-Lei nº 3.199, que dizia em seu artigo 54: as mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza. A lei não citava quais seriam esses esportes, mas pelo debate público que ocorria na época, ficou subentendido que o principal alvo da lei era o futebol. E voltando um pouquinho para entender o contexto disso, o futebol feminino era jogado no Brasil pelo menos desde 1920. As mulheres se organizavam em clubes amadores, jogavam como recreação, como prática esportiva, nos campos de bairro ou mesmo na rua, nos subúrbios, longe dos grandes clubes e campeonatos. Ele era jogado por mulheres de classes mais baixas, da grande massa, longe, portanto, dos olhares da elite, de quem mandava. A popularidade do futebol feminino aumentou entre as moças da época durante a década de 30, principalmente no Rio de Janeiro, a capital do Brasil na época, onde já existiam pelo menos 15 equipes formadas. Era comum ver nos jornais manchetes sobre a criação dos times e sobre os jogos femininos, alguns trazendo opinião contra e outros a favor da prática. E houve até mesmo publicação de um anúncio no jornal por parte do Primavera FC, chamando meninas que quisessem tentar fazer parte do time. Foi quando 2 times femininos receberam o convite para jogar uma partida no recém-inaugurado Pacaembu, uma preliminar de um jogo masculino, e seria o dia da inauguração das torres de iluminação do estádio. Foi assim que a prática do futebol feminino no Brasil chegou ao conhecimento da alta sociedade. A informação de que existiam times femininos formados, a ponto de ocuparem o mesmo espaço de times masculinos, que a essa altura já eram profissionais. O jogo estava marcado para o dia 17 de maio. No dia 6 de maio, um colunista da Gazeta Esportiva chamado Helênico publica um texto no jornal com o título "Deve ser proibido", se referindo a esse jogo feminino no Pacaembu. Mas é no dia seguinte, 7 de maio de 1940, que uma carta endereçada ao presidente da República, escrita por um cidadão chamado José Fuzeira, é publicada no jornal Diário da Noite. A publicação no jornal tinha o título de "Um disparate esportivo que não deve prosseguir". José Fuzeira não era um médico, ou alguém do futebol, ou ligado à área da saúde, ou fisiologia. Ele era um autor de livros com normas de conduta social e moral. Vamos agora ler a carta do Sr. José Fuzeira para Getúlio Vargas. Ilustríssimo Senhor Presidente da República, Dr. Getúlio Vargas. Excelentíssimo Senhor, minhas reverências de respeito. Permita-me Vossa Excelência que o signatário, embora sem dispor das credenciais de qualquer autoridade educacional ou científica, venha solicitar-lhe alguns minutos de atenção para o magno problema que a seguir vai comentado. Magno. Vamos consultar o que significa magno. Magno, que pela importância se sobrepõe a tudo que lhe é congênere, de grande relevância. Magno. 7 de maio de 1940. O mundo estava em Segunda Guerra Mundial. E o problema magno do Sr. José Fuzeira é o futebol feminino. Vamos seguir. E, se o faço, é porque, enquanto Vossa Excelência viva interessada e absorvida em resolver e solucionar com ponderado acerto os mais graves problemas sociais da família, da sociedade e da nação, certamente alguns lhe hão de escapar, mesmo porque, dadas as circunstâncias múltiplas e complexas, adstritas às grandes reformas sociais da época, é humanamente impossível a qualquer estadista abranger de um golpe o tudo que, desde há muito tempo, está errado e o tudo que, por isso mesmo, exige uma reforma mais radical. Tanto mais que, neste ciclo dinâmico de imprevistos, surgem constantemente novos problemas coletivos, que, pela continuidade da sua sucessão, parecem até desafiar a capacidade mental de todos os governantes da nação.
Assim, de fato, não é possível aos homens encarregados de articular e coordenar o equilíbrio da vida social dos povos verem tudo e atenderem de repente a todas as questões que vão surgindo. Porém, quando se trata de problemas novos, cujos aspectos primários já nos revelam consequências de certa gravidade, então, neste caso, a exceção sem dúvida que se impõe providências imediatas. Vem, pois, o signatário respeitosamente solicitar a clarividente atenção de Vossa Excelência, para que seja conjurada uma calamidade que está prestes a desabar em cima da juventude feminina do Brasil. Refiro-me, senhor presidente, a um movimento entusiasta que está empolgando centenas de moças, atraindo-as para se transformarem em jogadoras de futebol, sem se levar em conta que a mulher não poderá praticar esse esporte violento sem afetar seriamente o equilíbrio psicológico das funções orgânicas, devido à natureza que a dispôs a ser mãe. É notória a violência com que nesse jogo as bolas atingem, às vezes, o corpo dos jogadores. E também diversos são os casos já ocorridos de consequências graves e fatais. Ora, a constituição orgânica da mulher impõe-lhe o atento cuidado de precaver certos órgãos contra toda a contundência traumática, sendo que, conforme a opinião de alguns expoentes da medicina, as pancadas violentas contra os seios podem até dar origem ao câncer. Parênteses. Eu pesquisei isso rapidamente e, pelo que eu entendi, existe a possibilidade de uma pancada formar um tumor benigno. Então, não é possível que uma pancada origine um câncer. Parênteses. Também, por motivo de fenômenos específicos, que nos abstemos de enumerar, ainda outros sérios distúrbios de saúde podem sofrer as moças que venham a escravizar-se ao sagrado dever de não faltarem aos treinos e se disponham a aumentar as duras recargas de tal jogo. Pois esses encontros de impulsos rudes, incontroláveis, hão de evidentemente afetar-lhes o equilíbrio do sistema nervoso e até, quem sabe, originando talvez funestas consequências futuras no que se refere aos fenômenos próprios da gestação, pois da perfeita saúde da mãe depende o vigor e a perfeita constituição dos filhos. Ao que dizem os jornais, no Rio já estão formados nada menos do que 10 quadros femininos. Em São Paulo e em Belo Horizonte também já se estão constituindo outros. E neste crescendo, dentro de um ano, é provável que em todo o Brasil estejam organizados uns 200 clubes femininos de futebol. Ou seja, 200 núcleos destroçadores da saúde de 2.200 futuras mães, que, além do mais, ficaram presas de uma mentalidade depressiva e propensa aos exibicionismos rudes e extravagantes, pois desde que já se chegou à insensatez inqualificável aqui ele está falando sobre o futebol de cegos, ele também aparentemente é contra isso. Desde que já se chegou à insensatez inqualificável de organizar-se pugnas de futebol com um grupo de cegos a correrem às tontas atrás de uma bola cintada de guizos, não será de admirar que o movimento feminino, a que nos estamos reportando, seja o ponto de partida para, do decorrer do tempo, as filhas de Eva se exibirem também em assaltos de luta livre e em juntas da nobre arte cuja nobreza consiste em 2 contendores se esmurrarem até ficarem babando sangue. Mesma coisa. Informam ainda os periódicos que já se cogita a fundação da Liga Feminina de Futebol. Porém, é provável que toda esta afobação esteja sendo conduzida e articulada nos bastidores por interesses mesquinhos que nada têm a ver com quaisquer ideais de cultura física, pois até no que respeita à estética esportiva, semelhantes torneios femininos bem considerados em todos os seus aspectos e detalhes são simplesmente ridículos. Pois se é elegante e rutilo de beleza o ambiente de um grupo de moças nas atitudes dos exercícios aquáticos,
Outro tanto não acontecerá com as corridas e trambolhões espetaculares das pugnas futebolísticas. Certamente as moças já inscritas nos quadros organizados são, como é natural, muitas coisas dos seus encantos de beleza. Entretanto, como não compreendem que o jogo violento de futebol lhes afetará a saúde integral da qual, na realidade, depende a longa mocidade da sua beleza física, saúde, aliás, muito mais preciosa e digna de cuidado do que o superficialismo das suas sobrancelhas e das suas unhas e cabelos? Que nos conste, semelhante disparate desportivo ainda não surgiu em nenhum outro país, muito informado ele. Assim, para evitar que as suas primícias venham a degenerar em uma calamidade contra a saúde e a compostura esportiva do belo sexo, venho apelar para que um aceno do reconhecido e elevado bom senso de Vossa Excelência faça com que o Departamento de Cultura e Saúde solicite o conselho de um grupo de médicos, a fim de que os mesmos, com a sua acatável autoridade, decidam se, efetivamente, a mulher pode, sem manifesto e grave prejuízo, integrar como elemento ativo em um esporte de atritos e físicos rudes e agressivos que, muitas vezes, embora por descuido, redundam também em pisaduras e em pontapés no peito, no estômago e no ventre dos jogadores. Muito preocupado com o peito, ele. Que Vossa Excelência, senhor presidente, acuda e salve essas futuras mães. Todas as mulheres são futuras mães, logicamente. Do risco de destruírem a sua preciosa saúde e ainda a saúde dos futuros filhos delas, 3 pontinhos, e do Brasil. Ah, que querido, tão preocupado com o Brasil e com as mulheres. Este é o apelo que vem dirigir-lhe o signatário. Resta-me dizer a Vossa Excelência que este nosso gesto está inteiramente justificado. Se Vossa Excelência se dignar de folhear algumas páginas de um livro nosso, que se encontra em sua biblioteca particular, e no qual, sem o prurido de quaisquer veleidades literárias, demonstro, de forma inconteste, o meu amor desinteressado pelo bem do Brasil e da humanidade. Com os protestos do mais elevado apreço e consideração, sou de Vossa Excelência muito ato e obrigado. Senhor José Fuzeira, Rua 5 de Julho, 45, Apartamento 6, Copacabana. E essa carta, escrita por um cidadão brasileiro ao presidente da República, foi levada a sério e ajudou a decisão do governo de proibir o futebol feminino. Isso foi em 1940, a proibição veio um ano depois, 1941, porque da presidência da República, essa carta foi encaminhada à Divisão de Educação Física do Ministério da Saúde, que por sua vez repassou à Subdivisão de Medicina Especializada, onde todos concordaram que o futebol feminino era prejudicial, uma coisa levou a outra, e a proibição aconteceu. E aí se foram 38 anos, quase 4 décadas, de futebol feminino proibido no Brasil. Uma modalidade que estava se desenvolvendo na época, já havia esses times convidados para jogar no Pacaembu e que começaram a receber convites do exterior. Eram times, que conseguiriam a profissionalização, se isso fosse possível, e com certeza teriam muitos campeonatos, títulos, e o Brasil seria um dos grandes campeões na modalidade, assim como é no masculino. Mas pessoas como o senhor José Fuzeira e outros, muitos outros que estavam no poder, acharam melhor não. No próximo vídeo sobre esse assunto, eu vou falar sobre o fim da proibição e como o Brasil conseguiu, mesmo com tantas adversidades, tanta gente jogando contra, ser um dos maiores na modalidade. Uma aula de talento e resistência. Eu sou Clarice Oliveira para o meu canal.